Dia a todos, aqui é a professora Edival Carvalho. Nós vamos ver aqui o primeiro vídeo de introdução a banco de dados. Esse vídeo aborda os conceitos básicos, né, do que é um banco de dados, né, e como a gente pode utilizar ele, esse artefato, né, computacionalmente. Então a gente vai começar com os conceitos mais básicos, né, que são extremamente importantes para a gente compreender e utilizar essa ferramenta. Okay? Então vamos lá. Conceito de banco de dados. Então os bancos de dados estão presentes na maioria dos sistemas que a gente vê rodando aí. Mesmo das coisas mais simples, lojas online, até pequenos computadores, no comércio. Então a gente tem aí vários e vários bancos de dados trabalhando, servindo as aplicações financeiras ou outros tipos de aplicações. Então, segundo o dicionário Michaelis, define dado, os dados são definidos como conjunto de material, ou seja, informações disponíveis para análise, representação de fatos, conceitos e instruções por meio de sinais de uma maneira formalizada, possível de ser transmitida ou processada pelo homem ou por máquinas. Os dados são sistemáticos, têm significado implícito, ou seja, o próprio dado identifica o seu tipo, origem e características. A gente vai ver que o banco de dados é muito mais que uma simples coleção de dados ou informações. Ele tem várias e várias coisas que permitem, regras e comportamentos e facilidades que permitem que ele tenha uma grande utilidade nas aplicações computacionais de hoje. Então, para a gente considerar uma coleção de dados, a gente tem alguns critérios. Um banco de dados representa um aspecto do mundo real, também chamado de mini-mundo ou universo do discurso. Ou seja, eu tenho um subconjunto de informações coerente com o mundo real que tem um significado e tem uma utilidade para mim, para o processo que eu gerencio, para o processo que eu executo. Então, o banco de dados é uma coleção lógica coerente de dados com significado. O banco de dados possui um grupo de usuários definidos e umas aplicações de acordo com o interesse do grupo. Ou seja, o banco de dados atende um grupo de pessoas e cada um pode ter uma visão, um nível de acesso a diferentes pedaços da informação que está lá no banco de dados. A gente pega aí um banco de dados que atende a um banco, muito provavelmente o gerente tem acesso ao seu endereço, ao seu telefone, pode até consultar seu saldo, mas ele não pode mexer no seu saldo, chegar lá e alterar seu saldo de tanto para tanto. Então há um controle de segurança que é definido, que tais informações você pode mudar seu número de telefone, você pode mudar seu endereço de forma simples, mas você não pode mudar seu saldo de forma simples, a não ser que exista uma transação que mude seu saldo, como o pagamento de uma conta ou um imposto da sua conta. Então, o banco de dados é projetado e construído a fim de atender um objetivo. Normalmente, esse objetivo é de uma organização, uma empresa, uma fundação, um governo estadual, a prefeitura, ou até mesmo uma ONG, mas ele tem um objetivo, ele vai ter um subconjunto do mundo real suficiente para que a gente consiga controlar processualmente determinadas coisas que acontecem no mundo real. Uma coleção de dados randômicos não pode ser considerada banco de dados, porque não tem utilidade. O dado randômico, ou qualquer informação gerada aleatoriamente, não tem utilidade no mundo real, a nível computacional ou sistemático. Então, vamos avançar aqui no conceito. Os bancos de dados podem ser criados de forma física e controlados manualmente, mas também pode ser criado de forma computacional, virtualmente controlados por um sistema específico, um banco de dados simples, consultório médico, está lá, aquelas fichazinhas lá de cartolina, que tem lá os
clientes, né, do médico, dos pacientes, né, e uma agenda, né, que marca ali as consultas, e você coloca na agenda a última vez que ele veio, nas recomendações, né, a secretária liga, olha, você já tem 3 meses, aí 6 meses que tratou aqui disso, seria bom você voltar para uma revisão, né? Dentista tem muito isso, né? E é um banco de dados que funciona no papel, né? A pessoa olha e tem lá a rotina de verificar se a pessoa não vem há um certo tempo, né? De chamar ou de marcar as consultas e reservar, né? Na agenda que o médico estará ocupado nesse horário, não deixar ninguém marcar duas consultas no mesmo horário. Então, não necessariamente o banco de dados necessita ser computacional, mas mesmo no papel nós observamos que existem procedimentos de serem regras a serem seguidas. Como, por exemplo, eu não posso marcar a mesma consulta para 2 clientes, mesmo horário de consulta para 2 clientes específicos. Então, as regras sempre estão presentes no banco de dados. É isso que a gente vai ver que vai diferenciar o banco de dados das outras artefatos que armazenam informações, como arquivos e outros tipos de estruturas de dados. Agora nós vamos ver os sistemas gerenciadores de banco de dados, que são artefatos, normalmente computacionais, que gerenciam o banco de dados. Né? É um software, né, que ele tem várias interfaces, né, e cada uma interface permite a definição do banco de dados, a construção desse, a manipulação e o compartilhamento do banco de dados entre várias aplicações e usuários. Por que a gente fala entre várias aplicações e usuários? À medida que a tecnologia evoluiu, a necessidade de você compartilhar dados entre várias aplicações e usuários aumentou. Né? A gente vê um exemplo muito comum: reserva de passagem aérea. Você entra no site de uma empresa de aviação, vai lá, reserva o lugar, o avião, isso. E o sistema tem a preocupação de não deixar ninguém comprar uma passagem naquele assento que você reservou daquele voo. Então, é uma informação complexa, né? Porque nós temos voos, quem vai pilotar, para onde vai, assentos que estão sendo vendidos na classe econômica, classe, né, primeira classe, né, reservas, a pessoa ainda não pagou, mas reservou lá por um período de tempo aquilo ali. Né, a pessoa cancela, às vezes, a reserva, né, troca o voo, tudo isso é gerenciado, né, pelo software e, claro, existe um banco de dados. Mas, mais uma atenção, o software não significa um único programa que mexe nesse banco de dados. Porque você pode ter aí vários softwares alterando esse banco de dados. Né? Você tem aí um servidor aqui, no Brasil, um servidor nos Estados Unidos, um servidor lá no Japão, para a American Airlines, por exemplo. Só que todos eles acessam o mesmo banco de dados para que eles tenham a mesma visão lá, para que não haja conflito, né, de vender a mesma 2 vezes o mesmo assento no mesmo voo. Então você pode ter vários servidores, vários softwares sendo executados simultaneamente sobre o mesmo banco de dados. Né? Não necessariamente reserva de passagem, às vezes é cobrança. Às vezes é planejamento do combustível que o avião vai levar. Tudo isso aí acessando o banco de dados, o mesmo banco de dados. Tá? Então, um dos conceitos, né, dos bancos de dados é que eles executam um serviço de guarda, manipulação e proteção dos dados. A gente vai ver mais um pouquinho adiante sobre isso, mas o sistema gerenciador de banco de dados ele é um software à parte do software das aplicações. Na verdade, ele presta um serviço às aplicações. Se eu tenho lá uma aplicação servidor que cuida da reserva de passagens, eu tenho um banco de dados que atende, né, que presta um serviço a esse servidor que faz a reserva de passagens.
Qual é o serviço? É, né, atender os comandos de gravação, consulta sobre a disponibilidade de assento, reservar assento, né, trocar assento, trocar um voo. Tá? Então é feito um serviço, são feitos por aplicações separadas. Uma tem foco em dialogar com o usuário e permitir que o usuário acesse e consiga tomar suas decisões. A outra recebe os pedidos de alteração, gravação, direção desse software e executa a atualização dentro do banco de dados. Ou seja, o sistema de gestão de banco de dados é o único software que tem o poder de alterar os dados. Todas as outras aplicações solicitam a ele os comandos de alteração e ele faz. É centralizado no sistema gerenciador de banco de dados toda a manipulação de dados. Então, aqui nós vemos aqui como é que é uma arquitetura de um sistema de gerenciador de banco de dados. Nós temos aqui em cima os usuários programadores. Já temos a caixa grande, que é o sistema de banco de dados, que tem seus próprios aplicativos e programas de consulta. A gente vai ver mais adiante nos outros vídeos que você tem como consultar o banco de dados. Normalmente são comandos SQL. E tem aplicativos que fazem a manutenção do banco de dados. E dentro do sistema gerenciador de banco de dados, nós temos o processador de consultas e programas. Ou seja, é esse processador que conversa com os outros softwares. Tudo passa por ali. E nós temos a nível abaixo o software de acesso ao banco de dados, que ele consulta a definição de dados, ou seja, os metadados, as regras que determinam que as informações têm que obedecer esse formato, essa regra, essa consistência, e os dados armazenados. Então, todos os dados que são armazenados no banco de dados, eles têm que obedecer essa regra, as regras que foram definidas previamente. E eu não consigo chegar a alguma coisa externa e alterar esses dados armazenados. Eu tenho que, a minha aplicação tem que pedir para o banco de dados alterar. Eu não posso chegar e, vamos tentar abrir o arquivo e alterar meu saldo bancário manualmente. Não vai conseguir, primeiro que você nem sabe onde está gravado o saldo bancário. Provavelmente está compactado e criptografado em dados armazenados. Aonde? Só o sistema de banco de dados sabe. Então, isso garante uma maior segurança da informação, muito superior às outras estruturas mais simples de armazenamento de dados. Um exemplo do banco de dados, no caso aí a gente vai trabalhar com um banco de dados relacional, que ele é composto de tabelas, parece uma planilha, né? Mas, na verdade tem alguns conceitos além disso, né? Que ele tem colunas ali, a gente pode ver que cada coluna tem um nome que a gente chama de nome da coluna, e tem o conceito de linha muito forte. O que é isso? Cada linha da tabela tem um significado muito forte. Então, o ID de aluno número 15 tem o nome José Corrêa Figueiras de Neto, né? Mora na Rua do Carmo, tem esse telefone aqui. Essa linha representa uma informação, ou seja, o campo, a informação Rua do Carmo 32 para mim não significa nada, solta assim. Esse telefone aqui, 219382, alguma coisa aqui, também não significa muita coisa para mim, separadamente. O nome José Corrêa de Figueiras de Neto é um nome, mas o que ele significa para mim? Agora, o aluno identificado pela número 15, José Corrêa de Mello, residente na Rua do Carmo, com esse telefone, significa para mim alguma coisa mais forte, mais coerente. Então, existe uma ligação muito forte entre esses elementos da linha. No caso aqui, cada linha representa um aluno no mundo real. Só que o aluno no mundo real significa muito mais coisa que apenas esses 4 campos.
mas esses 4 campos apresentam para mim informações suficientes para eu controlar, digamos, o meu sistema acadêmico, né? A nível de aluno. Estou falando apenas do aluno, não estou falando do histórico, das notas, da frequência dele. Isso estará armazenado em outras tabelas ligadas a esse aluno. Então, a gente pode ver que a informação tem uma unicidade muito forte no banco de dados relacional, que a gente vai ver mais adiante, mas ela tem um certo espalhamento devido ao número de ocorrências que eu tenho da informação. Então, eu tenho uma linha que representa o aluno, de repente eu vou ter aí umas 20 linhas, cada uma representando cada matéria que esse aluno José Correia cursou, com suas respectivas notas. E eu vou ter, de repente, umas 1000 linhas com cada dia de aula dessas matérias, dizendo se o José Correia esteve presente ou não. Cada linha vai representar um dia, um tempo de aula de alguma matéria que esse José Correia Figueiras de Neto cursou. Porque então a informação está espalhada devido ao fato de você ter um número de ocorrências diferente. Eu não conseguiria colocar a frequência de José Correia nesta linha, porque essa linha é única. Mas eu posso colocar em outra tabela que tem lá o dia da aula, código da matéria, o período e código do aluno, a matrícula do aluno, dizendo ele esteve presente nesse tempo, ele não esteve presente nesse tempo. Okay? Então, cada linha tem um significado muito importante no banco de dados relacional. Nós vamos ver isso adiante. Okay? Mais um exemplo, nós temos aqui o curso. Tenho 3 cursos aqui. O curso de Jogos Digitais, Engenharia de Sistemas e Bacharelado em Matemática. Então, com sua carga horária, eu tenho esse ID curso. Logo abaixo eu tenho uma tabela matrícula, onde eu tenho um código de matrícula, um status ativo ou trancada, um código do aluno. Vamos ver, o aluno número 15 é algo que a gente já falou antes, o José Correia. Ele tem uma matrícula ativa no curso 1 de Jogos Digitais e ele tem uma matrícula trancada no curso Engenharia de Sistemas. Então, a gente pode observar algumas coisas aí nessa tabela matrícula. Em primeiro lugar, ela informa se que curso o aluno cursou ou está cursando e qual é o código do aluno e qual é o código do curso. A gente vai ver muito em banco de dados relacionais que nós utilizamos muito código. Então, nós temos aí o ID curso da tabela matrícula, ele é diretamente relacionado com o ID curso da tabela curso. De forma semelhante, o ID aluno da tabela matrícula é muito relacionado com o ID aluno da tabela aluno. E temos aqui um outro código que não é bem relacionado diretamente com outra tabela, que é esse MT status. Significa o quê? É um código dizendo A ativo e T trancado. Como é que eu vou saber se A é ativo ou A abandonou? Em algum lugar eu vou ter que descrever o significado de cada valor desse campo. Seria o domínio desse campo. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante detalhes sobre isso. E temos a ID matrícula, que é a unicidade da tabela matrícula. Certo? Então, a gente vê que determinados campos definem, um ou mais campos podem definir a unicidade da informação, a unicidade da linha do banco de dados relacional. Vamos avançar um pouquinho mais. Algumas características do banco de dados. Ele tem uma natureza autodescritiva. Ele tem isolamento entre programas e dados. Ele dá suporte a múltiplas visões dos dados. E ele permite o compartilhamento de dados e processamento de transações. Não entendemos muito bem o que é uma transação. Vamos ver isso mais adiante. Uma natureza autodescritiva.
o banco de dados ele não só armazena o banco de dados, mas ele tem uma descrição completa dos formatos e regras de consistência e formatos possíveis que podem ser gravados em cada campo. Então, eu posso definir ali, naquele campo MT matrícula, MT status da matrícula, que eu só vou aceitar T de trancado, para que significa trancado, e A de ativo. Se eu tentar colocar um X, o banco de dados vai se recusar a gravar aquela informação e vai me retornar um erro para o software que está tentando gravar a informação errada. Então, o banco de dados tem diversas regras para o armazenamento da informação, de forma a garantir que não entre informação que não atenda essas regras. Ou seja, como toda informação é feita pelo sistema de banco de dados, você consegue garantir que o que está sendo gravado atende à regra de consistência já previamente definida. O que é isolamento entre programas e dados? Ou seja, como o banco de dados é um serviço que atende às outras aplicações, o software que usa o banco de dados, ele não se preocupa com determinados detalhes das operações físicas. Por exemplo, eu mandei gravar lá mais uma matrícula. É um comando em SQL chamado insert, into matrícula, values, valores, abre parênteses, e os campos lá, ou eu passo as variáveis lá da minha linguagem, Java, ou C, ou COBOL. E o banco de dados recebe aquele texto, aquele comando textual, e processa aquele insert. O meu Java, o COBOL, o C, não vai se preocupar onde ele vai gravar. Se ele vai gravar no início do arquivo, no fim do arquivo. Eu mandei gravar e, se aquelas informações atenderem às regras previamente definidas, vai ser gravado. O banco de dados vai responder para mim, já gravei, pode continuar o que você estava processando aí. O banco de dados, ele trabalha de forma em alto nível. Ele recebe os comandos em alto nível, processa e te retorna. O software que usa o serviço de banco de dados não vai se preocupar com espaço em disco, se a informação está ordenada ou não, etc. Ele vai se preocupar em atender, né, as regras de negócio, com a interface com o usuário. Ele não vai se preocupar com detalhes de armazenamento. A gente vai ver mais adiante a linguagem SQL, que a gente consegue conversar com o banco de dados em alto nível, mesmo sem usar aplicações, digitando SQL direto nos utilitários do banco de dados. A gente vai ver que permite uma grande facilidade, né, da gente atualizar ou consultar os dados, sem precisar conhecer a estrutura física. Suporte a múltiplas visões de dados. O banco de dados, além de ter seus usuários, primeiro, o usuário só consegue acessar o banco de dados se ele tiver acesso. Agora, o acesso não significa acesso a tudo. Eu posso definir uma visão e dizer, olha, o usuário de perfil tal só pode acessar essas tabelas. Essas aqui ele não pode acessar. Essas aqui ele pode acessar, mas não pode mexer em nada, só consultar. O usuário perfil tal só pode enxergar essa tabela só para consulta. Não pode alterar nada. Já o usuário X, ele pode acessar tudo. E pode alterar tudo. Normalmente são pouquíssimos usuários que têm esse poder. A gente conta aí na mão direita de um banco que tem aí 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários. Você tem, quem é que tem o poder de alterar tudo? Conta na mão direita, 4 ou 5 DBAs, que são administradores de banco de dados. Mesmo assim, tudo que eles alteram vai para um log, uma trilha, um relatório de auditoria, que é verificado por outras pessoas. Então, lá você consegue ter um controle muito apurado do que está sendo alterado
pelos usuários, né? Então, você pode ter uma visão, né, que é um subconjunto de dados que podem ter dados virtuais até. Você não quer nem dar acesso ao usuário. Você tem uma tabela, um gerente. O gerente ele pode enxergar só as informações dos clientes daquela agência. Mas eu tenho uma tabela que tem todas as contas bancárias. É criada uma visão dizendo, olha, eu vou criar uma visão, na verdade, o que é uma visão? É uma tabela virtual, que é originada de um select, onde só a agência do gerente só vai mostrar os dados da agência do gerente. Então, se o gerente entrar lá, der um select na tabela contas bancárias, só vai aparecer as contas correntes da agência dele. Ele não vai nem ter chance de enxergar nenhuma informação das outras contas das outras agências. Então, eu posso definir uma visão e ele vai conseguir só enxergar o que ele tem realmente acesso. Então, você consegue definir, né, filtrar muito bem o que cada usuário pode enxergar. Tá? Claro, um banco, nem todo mundo tem acesso ao seu saldo bancário. Né? Imagine a Receita Federal. Você tem acesso? Provavelmente poucas pessoas têm acesso a todas as declarações. Então, a gente vê que quanto maior a organização atendida né, que tem lá as aplicações em banco de dados, mais complexo é essa gestão do acesso. Vamos andar mais um pouquinho. Compartilhamento de dados e processamento de informações. Uma coisa que faz o banco de dados ser tão bem aceito, apesar de ser uma ferramenta bastante cara. Um Oracle é muito caro. Você comprar um Oracle é muito caro, mesmo para você ter uma empresa. Você vai comprar um DB2 da IBM, é muito caro. Alguns, sei lá, 2 milhões de dólares no DB2. Ou seja, um banco de dados. Mas tem banco de dados que são gratuitos, mas nem todo banco de dados você pode dar um select, uma tabela de 5 bilhões de linhas e ter o retorno logo. Então, cada banco de dados tem uma aplicação específica. Os bancos de dados mais caros são os que têm capacidade de atender uma organização grande. Um banco, tá? Uma companhia aérea, são bancos de dados caros. Por dois motivos, né? E por que essas empresas pagam para ter um banco de dados existindo bancos de dados gratuitos? Porque elas precisam de um software que funcione e se der problema, eu chamo quem me vendeu para consertar logo. Imagina uma companhia aérea dar um erro no banco de dados deles. Ah, mas o software, o banco de dados é gratuito, não tem nem quem chame. Como é que você vai fazer? Tá? A companhia vai ficar aí 2 dias ou 3 sem vender nada, sem poder até decolar os aviões, porque você não sabe quem está lá, qual é a lista. Não vai funcionar. Um banco também, né? Um supermercado grande com várias filiais, não dá. Você tem que ter um banco de dados. Você tem que pagar a uma empresa para dizer, olha, comprei de você, quanto tempo você me responde se der algum problema? Ah, questão de horas, ok. Está no contrato. Paga-se caro para que os negócios não parem. E se parar, o prejuízo é 100 vezes maior. Então, banco de dados, né? Outra característica ele é multiusuário. Ou seja, são várias aplicações alterando os dados. Você tem um supermercado, tem 20 caixas passando lá o código de barra. São 20 instâncias das aplicações, né? A mesma transação, só que são 40 transações semelhantes sendo executadas, fechando conta, passando código de barra, né? Gerando aquele carrinho, né? Aquela conta aí que ainda não fechou. Né? Quando fechar, vai tirar do estoque. Só que isso é de uma filial. Imagine 50 filiais, 30 filiais do supermercado.
Isso é multiusuário, né? Da mesma forma que um banco com seus vários caixas e tudo. Então, você tem uma aplicação multiusuário e você precisa de uma ferramenta estável o suficiente para que não haja perda da informação. Né? Então, você tem um compartilhamento de dados com segurança. Não só dados. Né? Eu não só compartilho a leitura, eu compartilho, né, a alteração dos dados. Tá? Isso é muito importante, é isso que faz o banco de dados ser bem aceito. Né? Então, ele tem todos os mecanismos para que não haja conflito, não haja informação gravada por engano em cima de outra informação. A gente vai ver um pouquinho adiante como funciona esse mecanismo, que é bastante complexo. São sistemas OLTP, Online Transaction Processing, ou seja, são sistemas que processam um volume muito grande de informações, tem várias instâncias, né? Reserva de passagem é um deles, banco é outro tipo de informação, né? Você paga, lê, tem várias pessoas pagando, lendo, transferindo, tudo vai para o banco de dados e o banco de dados dá conta de tudo. Tá lá, grava lá, você não tem problemas na sua conta, né? Você pagou lá, você sacou dinheiro, pagou, tá tudo ali, tá tudo certinho. Você e mais 500 mil pessoas que são clientes desse banco. Então, não é uma tarefa trivial. Você precisa de uma ferramenta muito bem evoluída, muito bem desenhada para suportar esse volume de transações. Então, existe um controle dessas transações para que sempre sejam operadas de forma correta. Eu falo de transação, estamos falando de transação, mas eu ainda não mostrei o conceito de transação para vocês. Então, o que é uma transação? É um conjunto de operações de acesso ao banco de dados, né? Selects, updates, deletes de linhas, né? Atualizações de determinados campos na linha, que, quando executadas, garantem que, né, eles têm uma consistência lógica, ou seja, ou executa esse conjunto de transações ou não executa nada. Eu não posso executar pela metade, só os primeiros comandos, que eu vou ter problema, eu vou ter uma inconsistência. Vamos pegar um exemplo. Eu estou pagando uma conta em um caixa eletrônico. Claro, em primeiro lugar eu entro com a senha. Aí eu passo lá o código de barra. A máquina lê o código de barra e sabe que conta é, qual valor. Sabe qual é a minha conta que vai pagar. Então, primeira coisa, ele vai dar um update naquele boleto. Aquele boleto, né, que foi dentro do código de barra, ele vai mudar para pendente de pagamento para pago. É um update, uma tabela, um campo de uma tabela. Provavelmente com mais campos, né? Data de pagamento, etc, etc. Outra coisa é, se o banco pagou aquele boleto, alguém pagou no banco o boleto, o dinheiro está saindo de alguém que tem conta neste banco. Então, ele vai sair e vai gerar um crédito para quem emitiu aquele boleto, que a conta lá da empresa que emitiu está lá descrita no boleto. Então, vai ser gerado um crédito do valor daquele boleto para quem emitiu aquela conta, aquele boleto. E vai ser retirado esse mesmo valor da conta bancária de quem está pagando. Então, eu tenho que executar 1, 2 e 3 ou não executo nada. Então, esse 1, 2 e 3 é a transação de pagar uma conta em um banco, no caixa eletrônico. Digamos que eu esteja lá, eu entro com a senha, leio o código de barra, está lá. Ele processou, mudou o status da conta para paga e faltou luz na agência. Está lá, só que quando falta luz, o banco de dados está lá. Não está na agência, claro. Ele está no CPD da empresa, do banco. Está lá, ele está aguardando. Eu mudei o status da conta para paga e parou. Estou esperando agora o resto das coisas. Não veio. O que o banco de dados vai fazer? Ele vai desfazer o número 1.
porque ele não conseguiu ter o ok para executar o 2 e 3, por algum motivo. Então, ele vai, depois de um tempo, ele vai ficar pendente essa alteração. Ou seja, eu executo a alteração, mas a alteração está ainda não efetivada, está no rascunho. Como ele não recebe o comando de conclusão da transação, ele vai desfazer até o último comando que está pendente. Ele vai desfazer o número 1 e ninguém vai ter prejuízo. Certo? Então, a unicidade de transações, ou elas são executadas por inteiro, ou são canceladas, né? Se forem executadas pela metade, permite que eu consiga ter uma segurança nas alterações. Eu não tenho coisa inconsistente. Ou seja, eu for lá sacar o dinheiro, eu vou lá, coloco minha senha, o banco de dados processa, tira da minha conta, mas na hora que abrir a portinholazinha lá com o dinheiro, falta a luz. Ou seja, ele só vai dar o ok nessa transação que tira o dinheiro da minha conta se a portinhola abrir. Se não, a portinhola não abrir, ele vai ficar aguardando durante um tempo. Não sei se é configurável, mas digamos que seja 1 minuto. Se ele não receber daquele minuto que a portinhola abriu, ele vai desfazer aquele saque. Tá? Então, o nosso conceito de transação é um grupo de comandos que são executados que tenham uma consistência lógica, que não pode ser executado pela metade. Como é que eu controlo isso? Existem comandos SQL que você diz, olha, estou começando uma transação. Olha, a transação finalizou, pode efetivar tudo. São comandos na linguagem SQL que você define. Varia um pouco com o ambiente, né? Tem alguns ambientes como o SIX que você tem o begin transaction, end transaction. O SQL puro você tem o commit e rollback para finalizar ou desfazer uma transação. Né? Então depende muito de que tipo de sistema você está usando, mas todos têm o mesmo princípio. Quando o banco de dados é distribuído em rede, você tem várias instâncias dele, vários servidores distantes um do outro, com o mesmo banco de dados espelhado, você tem 2 níveis de efetivação das transações. Mas isso a gente não vai ver. Né? Caso você trabalhe com um banco de dados espelhados e distantes um do outro, você vai encontrar literatura aí que explica aí o funcionamento do Oracle, principalmente, que tem esses tipos de comandos. Okay? Mais adiante, a gente tem que entender os vários atores que utilizam banco de dados. Né? Então, qual o papel das pessoas em uma organização em relação ao banco de dados? Eu tenho administrador de banco de dados, são os DBAs. O que eles têm que fazer? Eles têm que cuidar do banco de dados para que ele sempre funcione. Então, eles entendem de SQL, eles olham lá, opa, o banco de dados está lento, ele olha lá, também o cara rodou aqui um SQL que eu vou te contar, é um join que envolvendo 10 tabelas, usou like, essa tabela aqui não tem um índice correto, torna mais lenta a consulta. Eu vou mandar um e-mail para ele dizendo que ele tem que melhorar, ou o que ele tem que fazer para melhorar isso aí, para não prejudicar os outros usuários. Não só isso, não. O administrador de banco de dados, ele verifica se falta espaço, se o banco de dados está crescendo, pede mais discos, né, para o gerente de suporte, né, para o gerente de infraestrutura. Ele executa tarefas de reordenação. Né, o banco de dados, periodicamente, ele é reordenado, os índices são reordenados, né, à medida que você trabalha com muita inserção e deleção. Os índices são árvores, né, multi-índice, ficam com espaços vazios, né, e a gente chama de reorg, né, esse processo. Esse processo compacta os índices, eles ficam, né, melhora muito a performance depois desses comandos de reorg. Tudo isso o DBA faz, ou seja, ele tem muito trabalho em uma organização maior. Sempre tem, normalmente não é só um DBA, são vários, são 3, 4. O outro
perfil seria o projetista de banco de dados. É a pessoa que trabalha, conhece bem o banco de dados e ele interage com os outros usuários, né, com os outros especialistas de negócio, e ele auxilia no projeto de banco de dados. Ele concilia a visão de negócios, as necessidades dos projetistas, dos usuários, com o modelo relacional, né? E ele projeta de forma que o banco de dados funcione atendendo ao negócio com a performance desejada. E é claro, a experiência dele, né, ele verifica que não pode ter redundância ou minimiza a redundância. Né? Então, o projetista de banco de dados ele faz o projeto do banco de dados. Porque tudo, eu digo, todo banco de dados desenhado ali no case, aquelas caixinhas no case ou no papel, é lindo. Todo mundo olha aquilo ali, fala, maravilha, tá? Isso aí tá ótimo. A hora que você coloca na máquina e roda, aí que você vê se aquilo ali realmente é uma maravilha ou é um pesadelo. Então, um bom projetista é muito importante para que as coisas deem certo. Temos os usuários finais, no caso aí pode ser os usuários finais do software, que utilizam aquele software, ou os usuários, né? Usuários que são, a gente chama de BI, Business Intelligence, são pessoas que acessam o banco de dados para procurar detalhes, né? Informações que possam ser úteis ao negócio. Como, por exemplo, uma pergunta tola, né? Qual cliente dá mais lucro? Qual produto dá mais lucro? Quando eu tenho maior demanda do produto X ou Y? A demanda do produto Z está crescendo ou está diminuindo? Esse é o cara de BI, Business Intelligence. É o cara que auxilia o planejamento e a estratégia da empresa olhando o passado, consultando aquelas informações. O cara pode até achar fraude. Né? Então, tem vários tipos de usuários. Nós temos engenheiros de software, né, são as pessoas que desenvolvem o software, que tem que trabalhar em linha com o projetista e com o DBA. Né? O engenheiro de software conversa com o projetista e vê, poxa, isso aqui, olha, eu tenho mais essa necessidade aqui de consulta, eu tenho mais essa necessidade de armazenar este tipo de informação, porque ele é usado mais tarde. Então, o projetista cria lá mais tabelas, projeta o sistema para ter mais tabelas. Tá? Então, a gente tem aí, falando de uma organização grande, vários perfis diferentes que utilizam banco de dados. Tá? Então, quais as vantagens de usar um sistema de geração de banco de dados? É claro, já viu que é caro. Tem muita gente, é uma ferramenta cara. Né? Então, tem um cara pago ali, um DBA ganha aí uns 16, 20 mil para cuidar de um banco de dados grande. Né? E é um salário muito bem pago, porque ele tem muito aborrecimento, muito problema que estoura no colo dele, e ele lá, meia-noite, 1 da manhã, ele está consertando, olhando backup para remontar os dados que foram danificados com aquela falta de energia elétrica, etc. Está lá, 1 da manhã ele está trabalhando. Então, o DBA, né, é caro. Então, banco de dados é uma ferramenta cara. Tá? Então, as vantagens de usar essa abordagem, né? Você pode executar consultas com uma grande facilidade. Você coloca lá o SQL e vem aquela informação, se você tiver acesso, é claro. Né? Você tem uma atualização de dados eficiente no sistema multiusuário sem se preocupar com o aspecto físico. Você dá um update lá com aquela condição e ele vai atualizar lá. Você não se preocupa com esses detalhes. Seu programa tem que se preocupar com o negócio da empresa e não com detalhes de armazenamento dos dados. E o banco de dados também tem algumas outras vantagens. Você tem backup e recuperação de dados em caso de falhas. Então, você tem backups, né? Tem 2 tipos de backups. O backup full faz uma cópia inteira do banco de dados e gasta uma barbaridade de fita ou disco. Você tem um backup incremental, que você faz backup apenas do que foi modificado a partir do último backup full, que é muito pouco. Um backup
full semanal e um backup diário incremental, você já tem uma segurança bem razoável para que você consiga voltar. Existe também o log. Toda operação vai para uma área chamada log, que permite que, mesmo que haja uma falha de hardware, você, olhando o backup e olhando o log, você pode remontar todos os dados no tempo T-1 que ocorreu aquela falha. Então, o banco de dados, né, é uma ferramenta bem sofisticada que oferece várias facilidades aí para que você não perca dados. Se você perder dados, você está perdendo negócio e está perdendo dinheiro. E o banco de dados oferece isso. Oferece segurança no armazenamento dos dados. Tá? Estou explicando isso por quê? Porque é uma ferramenta cara. E as empresas pagam por ela, muito bem pago. Né? Além das múltiplas interfaces para os usuários, né? E você tem aí representação de relacionamentos complexos entre os dados. Ou seja, a gente vai ver mais adiante o modelo R. Você pode colocar, né, regras complexas para os dados, né, que o banco de dados vai verificar e vai garantir que os dados atendem às regras quando são gravados. Se não atenderem, nem deixa gravar. E, claro, como já foi falado, isolamento entre programas e dados. O banco de dados toma conta. E o programa se preocupa com aspectos de negócio, né, e processamento de outros tipos de processamento. Né? Isso torna os programas mais leves. Uma arquitetura de banco de dados, uma das principais características do banco de dados é devido a essa abstração. Podemos definir sua arquitetura como 3 camadas. Nós temos o nível interno, que é a estrutura física do banco de dados, o nível conceitual, que descreve as entidades, relacionamentos, restrições, operações, né? Você tem as regras, e tem o nível externo, que é o que o usuário tem o privilégio de acessar. Né? De novo, o nosso desenho, né? Que nós temos aqui, né, os usuários, programadores, e tudo passa pelo banco de dados, tudo passa pelas regras do banco de dados. Né? Então, o nível interno só é acessível pelo próprio banco de dados. Ninguém consegue ir lá e alterar uma informação sem passar pelo banco de dados e pelo crivo das regras que foram colocadas nele. Né? Em jogos digitais, a gente pode usar os próprios bancos de dados. Né? Você pode usar vários estruturas de dados sem a necessidade de utilizar um sistema gerenciador de banco de dados. Né? Existem facilidades em XML e outros tipos que você consegue, né, guardar os dados lá do jogo, das fases, né, sem necessitar dessa ferramenta complexa do sistema gerenciador de banco de dados. Quando os jogos são simples. À medida que o jogo vai ficando mais complexo, mais multiusuário, aumenta a necessidade de você ter um gerenciador de banco de dados. Você tem fases, você tem lá o pocket, né, o bolso do usuário, que ele tem a pontuação, o ranking. Então, você tem o progresso do usuário. Se der um erro, o usuário jogou e em uma semana ele chegou no nível 6, ótimo. Aí, no dia seguinte ele chega todo no nível 1, porque perdeu o arquivo. Deu zebra, o servidor caiu e perdeu tudo. Não é uma boa. Então, à medida que os jogos são multiusuários, são complexos, eles vai haver um aumento na necessidade de usar o banco de dados. Né? Pelo fato, né? Não talvez a nível que hoje um banco tem essa necessidade. Mas à medida que os jogos ficarem complexos, você vai ter uma necessidade de ter a guarda da informação de forma mais apurada. E tem lá o banco de dados, né? Esse artefato preparado que sabe fazer isso. Então, uma arquitetura de banco de dados para jogos, né? Você tem diferentes necessidades, mas salvar e carregar o progresso do jogo é essencial. Outra coisa que às vezes tem em banco de dados é tipos e modelos. Você tem um cenário, você tem tipos e modelos, né, diferentes perfis de usuário.
Você tem diferentes cenários, né? E tem um ranking, que é a pontuação essencial, né? Hoje, um jogo no multiusuário, ambiente multiusuário, todo mundo compete por pontuação, por algum tipo de coisa, e tem lá, você tem que guardar aquilo. Aquela informação é importante para continuar havendo a competição, a vontade de jogar. Bem, por aqui a gente já finaliza esses conceitos de banco de dados. Na próxima aula, o que a gente vai ver? Nós vamos ver a parte de modelagem. A gente vai começar a falar conceitualmente no modelo R, né, no modelo tradicional, e vamos apresentar um pouquinho de SQL. Vamos tentar aí mostrar os dois, porque a modelagem em si é bastante abstrato ainda, para quem não conhece tão bem o banco de dados. E eu colocando lá o SQL talvez ajude aí a gente, né, entender um pouco, né, dessa complexidade que é o modelo R e ver a utilidade, a grande utilidade que ele tem para as aplicações, tá bom? Então, gente, muito obrigado e vamos continuar os próximos vídeos, né? Vamos continuar vendo aí os próximos vídeos para que a gente consiga, né, sair aí, né, depois de ver esses vídeos, sair com um bom conceito de banco de dados para que a gente, quando chegar o desenvolvimento de sistemas, a gente saber lá, opa, não, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Não é eu acho que dá para fazer, talvez, não conheço bem banco de dados, mas isso aí dá para fazer. Não, isso também dá para fazer. Então, a gente tem que ter essa segurança aí ao final do curso. Ok, gente, então muito obrigado, tá? E uma boa tarde aí para vocês. Tchau, tchau.